Eu já falei nessa formação, várias vezes inclusive, que além de aprender a influenciar a mente dos outros, nós precisamos aprender a negociar com a nossa própria mente. O nosso cérebro reptiliano quer ver as nossas ações de influência dando resultado logo. Ele quer o sim do outro rapidamente, pois isso implica em menos trabalho, consequentemente em menos sofrimento. Mas essa ânsia de rapidez do seu cérebro não é tão benéfica assim, pois influenciar pessoas é um processo, como a gente já falou aqui também. Um processo que pode levar 3 segundos, que é o que o nosso cérebro adora e deseja, ou 30 anos, que é o que o nosso cérebro odeia. Acelerar o processo em demasia faz com que aconteça algo comum ao influenciar pessoas. Colocar os pés pelas mãos, como se diz aí no dito popular, ou seja, falamos as coisas em momentos que não deveríamos e assim produzimos um sentimento de aversão ao invés da concordância que nós gostaríamos. É óbvio que em alguns momentos nós precisamos ser agressivos ao influenciar, pois nós corremos o risco de perder para os nossos concorrentes. Isso ficou claro no módulo 13, quando nós falamos dos níveis de influência. Particularmente, eu gosto muito de uma frase do livro Como Ler Mentes, do Lior Suchard, onde ele fala o seguinte: eu adoro ver os olhos das pessoas arregalados de surpresa quando digo o que estão pensando, ou melhor ainda, quando os faço pensar o que estão pensando. Aprender a aplicar as técnicas e conhecimento da neuroinfluência é, em sua totalidade, fazer as pessoas pensarem o que queremos que elas pensem. Nesse contexto, entra o fechamento. Muitos colocam essa parte apenas no final de um processo de vendas. Mas se realmente nós desejamos ter resultados influenciando pessoas, nós precisamos pensar o fechamento desde o primeiro contato, desde o primeiro segundo da negociação. Um dos meus alunos do treinamento presencial, que era empreendedor, que aconteceu recentemente, ele me questionou sobre o funil de vendas, pois ele havia aplicado essa ferramenta há pouco tempo no seu processo e ele não estava obtendo o resultado que ele tanto queria. E me apresentando o funil, eu realmente vi que ele era muito bem montado, muito bem feito. Eu respondi a ele que esse era um problema muito comum, mais comum até do que ele imaginava, e expliquei para ele o porquê, na minha percepção, as empresas falham com o funil de vendas. A minha resposta foi muito objetiva. Falta colocar o fechamento em todas as etapas do funil. Como assim? Ele me perguntou. Então eu respondi de novo. O cliente evoluiu, a mente das pessoas evoluiu. Vender nada mais é do que proporcionar uma série de sensações positivas ao cliente. O fechamento é a soma dessas sensações positivas, obviamente. E é por isso que o fechamento começa no primeiro alô, no primeiro oi, no primeiro aperto de mão, no primeiro contato de WhatsApp, no primeiro e-mail, no primeiro olhar. O fechamento está desde o primeiro segundo de contato com alguém. O nosso cérebro decide 95% das vezes por um impulso emocional gerado pela mente subconsciente. As reações ocorrem segundo o que está programado no nosso subconsciente. Dessa forma, não dá para pensar em um funil de vendas, como fechamento em uma única etapa, lá embaixo do funil. Você tem que pensar desde o início. É óbvio que nessa parte do funil, lá no final, no fechamento, você vai ser um pouco mais agressivo ao concluir a sua venda. Mas ela só vai acontecer se houver uma boa soma de sensações positivas que vão se fortalecendo desde a primeira etapa desse funil, seja ele na venda de um produto, de um serviço, ou quando você está tentando convencer a sua esposa, seu marido ou seu filho de alguma coisa. Vender é um processo onde cada detalhe conta desde o início. Eu faço vendas online também, onde eu capto leads, e presencialmente. Eu penso no fechamento desde a identidade visual, os criativos dos anúncios, muito antes deles irem para as redes sociais. No presencial, eu não faço milhares de panfletos e saio divulgando para todo mundo.
Quando nós vamos trabalhar em uma cidade, eu faço no máximo 150 panfletos para uma conversão que varia de 25 a 50 alunos. O material impresso que eu deixo na mão das pessoas que estrategicamente nós visitamos é diferenciado. Esse processo do panfleto é só o início do funil, mas eu já penso em produzir boas sensações às pessoas ao olharem para o anúncio lá nas redes sociais ou pegarem o meu material impresso nas mãos. Isso quer dizer, ali, bem no início, eu já estou começando o meu fechamento. Viva isso! O fechamento deve estar presente em todas as etapas do seu funil de influência.